Assim como os fiéis de antigamente sentiam que eles tinham o dever da conversão religiosa para salvar a alma dos caras, hoje a ideologia dos direitos humanos faz isso também. Você precisa salvar os caras. Você precisa invadir o país dos caras e dominar pelo bem deles. Porque como assim eles não têm direitos humanos? E aí galera, beleza? O meu nome é Rodrigo Ferrari. Bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar de um cara que chama Alain de Benoist. Eu não posso mostrar o livro porque tá no Kindle. É um escritor francês que, se eu não me engano, ele não se dizia de direita, mas ficaram falando que ele era de direita tempo suficiente e ele eventualmente não refutou mais. Mas assim, ele é só um cara que faz críticas ferrenhas às coisas mais sagradas que não são nem só da esquerda, entendeu? Por exemplo, ele é crítico da democracia. E ele começa esse livro aqui com uma frase do Cícero, que é Summum ius, summa injuria. Que é, assim, pode ser traduzida como o máximo de direito, o máximo de injustiça. Ou até o máximo da lei e o máximo da injustiça. É essa ideia de que quanto mais você tenta englobar com o direito para garantir a justiça perfeita, mais você garante a promoção da injustiça. Ou seja, o sistema perfeito, absolutamente controlando tudo no direito, seria a perfeita injustiça. Mas nesse livro especificamente ele fala da ideologia dos direitos humanos. Por isso esse livro chama Para Além dos Direitos Humanos. Ele diz que hoje, questionar a doutrina dos direitos humanos é o equivalente a uma blasfêmia hoje no Ocidente secular. É como se você estivesse questionando a existência de Deus. Ele fala em termos de uma hegemonia da doutrina dos direitos humanos, de uma abordagem que sempre vê tudo da perspectiva dos indivíduos, dos direitos dos indivíduos, porque isso enviesa bastante a conversa. Tem várias das coisas que eu falo nos meus vídeos que, se você estiver conversando com alguém que cisma em só falar nesses termos, você não consegue avançar a discussão, ela não quer engajar com você, ela tá sempre pensando em termos de, tá, mas isso você quer dizer então que aquela mulher, você quer dizer que você acha que você... Assim, você não precisa falar nada pra ser acusado de estar mexendo nos direitos de alguém, porque tudo é um direito. Então, qualquer menção a qualquer coisa potencialmente questiona esse direito, porque, ainda mais a democracia, tudo é revogável, todas as leis todo mundo faz e tira, e Constituição. Então, assim, qualquer coisinha que você fala já é um risco. E falar alguma coisa contra direitos humanos é o risco de todos os direitos de todas as pessoas, assim, um negócio que por isso é uma heresia. E ele fala que uma prova disso é que é literalmente indebatível. Eu realmente acho que não tem mesmo espaço, assim, mesmo eu tô contando pra vocês que isso existe, mas eu acho que não é muito possível questionar isso aqui. Tanto que mesmo quando os críticos dos direitos humanos, a galera com o bastão e tal... Assim, isso é brincadeira, né? Mas o discurso real, ele tá sempre na questão do sim, mas os verdadeiros direitos humanos, que são os direitos da vítima do assalto e do crime em geral. Entende? Então, não é que a galera é contra direitos humanos, é que a palavra direitos humanos passou a simbolizar uma coisa que é os direitos humanos seletivos. E daí a galera que é contra direitos humanos, na verdade, não tem nome para o que eles são a favor, mas é os verdadeiros direitos humanos quando eles falam alguma coisa. Ele fala uma coisa interessante também, de como... o discurso dos direitos humanos se tornou o Big Stick, tipo a doutrina Monroe, o destino manifesto dos Estados Unidos. Acho que ele não fala nesses termos, esses são os meus termos. Mas o que ele fala é essa ideia de que o Ocidente hoje coloniza através da doutrina dos direitos humanos da mesma forma que ele fazia antes pela força física. Você obriga todo mundo, eu preciso invadir esse país porque olha aqui, ele não cumpre direitos humanos. E daí por causa disso também, por causa da expansão dos negócios, porque... um dos interesses de você dominar o território é você poder expandir os negócios para aquele território. Então você tem todos os negócios, todo o interesse político, assim, um monte de coisas se junta exatamente nessa direção de não poder questionar essa doutrina dos direitos humanos, que serve tanto de ideologia para várias pessoas, quanto de justificativa para a invasão de países, de colonização cultural do mundo inteiro e tudo mais. A frase dele é o seguinte, que a discussão dos direitos humanos associada à expansão dos mercados constitui a armadura ideológica da globalização. Ela é, acima de tudo, um instrumento de dominação e precisa ser vista dessa forma. Assim como os fiéis de antigamente sentiam que eles tinham o dever da conversão religiosa para salvar a alma dos caras, hoje a ideologia dos direitos humanos faz isso também. Você precisa salvar os caras. Você precisa invadir o país dos caras e dominar para salvá-los, pelo bem deles. Porque como assim eles não têm direitos humanos? Eles não têm vida. Qualquer lugar, se não tem papelzinho dizendo que tem direitos humanos, acabou. É lixo, invade, destrói, joga bomba, mata todo mundo, porque esse lugar nem existe mesmo. Ele fala também como o cristianismo e o universalismo cristão, porque para ele o cristianismo inaugura a ideia de que todas as vidas têm valor. Que você já, assim, ao mesmo tempo que você nasce com um pecado original, mas ao mesmo tempo você tem valor como você nasce. Talvez as duas coisas até estejam ligadas mesmo. E que esse universalismo... ele que solta as bases para o igualitarismo que deu na democracia atual que ele está criticando.
o que é semelhante também à história de como o próprio movimento das sufragistas nos Estados Unidos, ele veio de dentro e é, acima de tudo, um movimento pietista, metodista, um movimento cristão, com o objetivo explícito de moralizar mais a sociedade. Tá, mas então se é ruim falar em termos de direitos humanos, em que termos as pessoas deveriam falar? Ele tem essa discussão também aqui no fim do livro. Ele cita, por exemplo, o Watson, o James Watson, que é até o cara que ajudou a inventar o DNA, junto com o Crick. Ele fala que seria melhor parar de pensar em termos de direitos e pensar em termos de necessidades ou interesses. Mas o Alan, o que ele fala é que, tá, mas daí a gente vai cair no esquema dos utilitaristas, de querer pensar em maximizar o bem-estar em termos objetivos. Queria só terminar também contando uma outra coisa que isso eu li no livro do Jacques Rancière, que ele tem um livro sobre democracia interessante, sobre os críticos da democracia. Ele mostra que tem toda uma história de críticos da democracia que muda para lá ou para cá. Às vezes tem, por exemplo, às vezes a crítica, o problema é que ela é democrática demais, às vezes é que ela não é democrática o suficiente, mas que sempre existiu a crítica à democracia e mais, que o termo democracia surge como um insulto. O Rancière fala que, para o Marx, as leis e as instituições da democracia formal são as aparências por trás das quais e os instrumentos com os quais se exerce o poder da classe burguesa. A luta contra essas aparências tornou-se então a via para uma democracia real, uma democracia em que a liberdade e a igualdade não seriam mais representadas nas instituições da lei e do Estado, mas seriam encarnadas nas próprias formas da vida material e da experiência sensível. Então, no começo, a crítica é que a democracia é democrática demais, dá poder para os lixos. Mas depois, a crítica do Marx, a crítica dessa tradição que, segundo o próprio Rancière, ainda não se esgotou, não perdeu a força, o problema da democracia é que ela não é democrática o suficiente. E ela precisa ser expandida para virar uma verdadeira democracia, que só acontece se o poder for para os soviets, se o poder for para o povo. Outros caras também, tem o Tocqueville, o Montesquieu, que eles estão em outra linha, que o problema da democracia é que o povo tem maus costumes. Então o problema não é a democracia, o problema é que o povo tem maus costumes e isso atrapalha a democracia. E o Rancière termina com uma frase muito boa, assim, que ele estudou todas as críticas da democracia de todos os tempos. E aí ele fala que na crítica atual, o novo ódio à democracia pode ser resumido então em uma tese simples. Só existe uma democracia boa, a que reprime a catástrofe da sociedade democrática. Mas é isso, galera. Boa noite, obrigado aí. Me sigam também no Instagram e no Twitter, porque eu tô tentando postar lá e vou avisar quando eu vou postar vídeo e tal, pra ter um engajamento. Juro, todo mundo faz isso, é importante, então vou fazer. Eu vou aprender o que tem que ser feito.